Boa tarde, meu povo. Nós vamos começar mais uma aula de biologia, né? E essa semana a gente vai fazer a correção da avaliação bimestral que vocês tiveram na última semana, certo? Então eu cobrei até quarta-feira, né? Então eu disse que quarta-feira eu fechava a avaliação, porque quinta já começa a correção. Então não adianta nada fazer depois de quinta-feira, né? Mas vamos lá. Então vamos entender o que foi trabalhado, o que foi estudado durante esse período. Então esse vídeo, pessoal, vai ficar também disponível lá no Google Sala de Aula, né? Então os alunos que perderem, use o aplicativo do Google Sala de Aula, que terão todas as atividades em mãos, né? E facilita muito o trabalho de vocês no Google Sala de Aula, tá certo? Então a gente vai começar aqui a nossa aula. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar lá no privado através do WhatsApp. Não se esqueçam de preencher, né, a lista de frequência, onde eu coloco sempre uma atividade anexada, né? Então, no caso aí, vai ter uma perguntinha sobre a correção da atividade. Então, façam para receber sua presença. E também o joguinho lúdico que eu passei para vocês. Vai se dar como uma recuperação, certo? A nossa intervenção vai ser jogar no joguinho e vai responder a atividade no Google Formulários, tá certo? Então vamos começar. Então, primeiramente, o que foi trabalhado foi entre as páginas 59 e 71 do livro, que era genética clássica. Quais eram os objetivos da aula? Compreender quem foi Mendel e sua contribuição para a genética, falar sobre os experimentos de Mendel e a primeira lei, né? Características da primeira lei, segregação dos alelos, dominância e recessividade, herança sem dominância e codominância e genes letais. Foram trabalhados nesse bimestre que passou, né? Que a gente já está entrando no segundo bimestre. Então vamos começar aqui a correção das avaliações bimestrais. Primeira questão, certo, pessoal? Antes de mais nada, eu quero que vocês só dêem uma arrumada nesse quadro aqui. Eu não coloquei lá na prova, mas eu botei esse quadro aqui na hora de responder. Aqui vai ficar um azinho, certo? Então é um azinho, ok? Então eu risco esse azão para colocar um azinho, certo? Então vamos lá. Esse quadro não tinha, lembrando, não tinha na prova. Eu coloquei agora para facilitar a nossa correção dos exercícios, certo? Então, era a competência 5 e H17, que significa o quê? É você entender essa nomenclatura científica da biologia, entender o que é isso aqui. Então, é através de quadros, através de nomenclaturas específicas para a gente conhecer. Então é por isso que coloca C5H17. Em um experimento da genética clássica, notou-se que a transmissão hereditária do copo de leite é uma flor, como vocês sabem, onde o cruzamento dos copos de leite vermelho obteve-se a primeira geração F1, né? O cruzamento, voltando, de copos de leite vermelho, obteve-se a geração F1. Então, quando ele cruzou copos de leite, né? E a primeira geração foi vermelha. Então, quer dizer que a cor vermelha, né? Vermelha é dominante. Tem a que domina o copo de leite. Em compensação, também a cada 3 descendentes vermelhos, nasceu um branco. Então, o branco significa que ele é recessivo. Nas últimas aulas eu falei, dominante é tudo aquilo que sobressai, que aparece. Tudo que é recessivo se esconde, se guarda, certo? Então vamos lá. Aí até dei exemplo. A cor da pele, se é branca é recessiva, se é negra é dominante.
né? A cor dos olhos, do mesmo jeito. Se forem claros, recessivos. Se forem escuros, dominantes. Certo? Só para vocês se lembrarem. Vamos ler o restante da questão. Numa proporção de 3 descendentes vermelhos para cada branco 3:1, analisando o fenótipo de F1, os cientistas constataram que apenas em cada 3 descendentes vermelhos era homozigótico para a característica. De acordo com os tais dados, pode-se afirmar na produção genotípica. Então, se aqui é vermelho, no lugar eu usei D, né? Mas a gente pode botar azão. Então, todo azão é dominante, certo? Aqui, vamos colocar azinho. Todo azinho é recessivo, tá certo? Aí eu pego esse material genético dos copos de leite e misturo os dois. Faço a mistura do material genético, certo? Tanto masculino como feminino. Aí eu crio a tabela de Punnett, que eu expliquei nas primeiras aulas para vocês, né? Aí então eu separo, eu pego, por exemplo, o material genético do copo de leite vermelho. Aí eu pego um masculino, que é representado por azão, e um feminino, representado por azão. Pego também o material genético recessivo, que é o copo de leite branco. Então, um azinho representa o masculino e outro azinho representando o feminino. E cruzo esse material genético entre os dois. Aí por isso que tem que fazer o quadro de Punnett, né? Então vamos lá. Azão com azão, azão, azão. Nasceu um copo de leite dominante, vermelho. Azão com azinho, deu azão, azinho. Nasceu um híbrido. O que é um híbrido? É a mistura de caracteres dominantes, mas a cor prevalece a dominante, que é vermelho. Azinho com azão, nasceu outro azão, azinho, híbrido, vermelho. E azinho com azinho, 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 nasce genótipo recessivo, branco. Então, a cada 3 plantas vermelhas, nasceu uma branca. Qual seria essa proporção? Aí a gente tinha que ver. Quem é dominante só tem quantos? 1. Então, um azão dominante. Quantos azão, azinho, mistura híbrida? Tem 2. Então, 2 azão, azinho. E quantas recessivas tem? Uma, azinho, azinho. Então, qual era a proporção? 1 azão, azão. 2 azão, azinho. Para 1 azinho, azinho. Então, para resolver essa questão, tinha que fazer o quadro de Punnett, né? Então, pessoal, qualquer dúvida pode me chamar lá. Vamos passar para a próxima questão. Então, deixa eu apagar aqui. Essa questão aqui da professora Edna, ela fala sobre a questão dos cromossomos sexuais. Conteúdo que a gente viu lá no primeiro ano, que também é visto no terceiro ano, mas de uma forma aprofundada. Mas essa questão aí, quem se lembra de conteúdo do primeiro ano, dá para fazer tranquilamente, viu? Porque é uma questão básica. Então vamos lá. Deixa eu só tomar um pouquinho d'água, pessoal, que aí a gente já começa. Voltando. A espécie humana é diploide. Quando ela fala diploide, é porque dentro da célula existe material
né, dois tipos de materiais. Que é herdado do homem, pode ser o X, não, da mulher, que é o X, e do homem, que é o Y. Certo? Então a célula, ela pode ser diploide. Diploide é quando tem dois materiais genéticos, sendo que um representa o homem e o outro representa a mulher, certo? Então é assim. Então o X representa os 23 pares do homem. O X representa 23 pares da mulher. O Y representa 23 pares do homem. Aí vamos ler aqui a questão. 23 pares de cromossomos, sendo 22 pares de cromossomos autossômicos, que são aqueles que levam a característica genética, e um par de cromossomos sexuais, que determina o sexo, no caso, ou XX ou XY. Eu vou explicar num desenho bem direitinho. Os autossômicos são aqueles que determinam características comuns à espécie, são identificados por números, como por exemplo, cromossomo 18. Os cromossomos sexuais são aqueles responsáveis pela determinação do sexo do indivíduo e são identificados pela letra X e Y. E XX são mulheres e XY são homens, certo? Então os cromossomos, passando aqui para um desenho que é mais fácil, né? São representados dessa maneira. Então aqui nós temos um homem. Por que eu sei que é um homem? Porque tem tanto X como Y. 23 pares e 23 pares. A junção dá 46. E aqui temos uma mulher. 23 pares, 23 pares, a junção dos dois, 46. Tá certo? Então, como é conhecido o homem? Por XY. Como é conhecida a mulher? Por XX. Essa também, pessoal, tem a linguagem simbólica, por isso que é C5, viu? Da competência. No caso, o homem determina o sexo. Se na hora do cruzamento tiver um Y, vai nascer menino. Agora, se tiver um X, vai nascer menina. Se a gente for ver a proporção, são 3x na hora da fecundação para um Y. Por isso que geneticamente a probabilidade genética é de nascer mais mulheres no mundo do que homens, porque o X ele tem maior quantidade, ele tem 3, enquanto o Y ele tem 1. E só quem carrega esse Y é quem? O homem, que vai determinar, né? Então, quando há a junção do espermatozoide com o óvulo, esse material se junta e forma você. Aí tem que ver, se a mulher for dominante na relação, a tendência é nascer com características dominantes, a tendência é nascer mulheres. Se o homem tiver mais dominância nas características, então a tendência é nascer homem perante a mulher, certo? É assim. Aí voltando lá, né? Vamos ver lá a questão. Deixa eu voltar. Não, essa daqui já é outra. Estou passando para frente, né, meu povo? Mais um. Então, meu povo, vamos ver aqui. Deixa eu apagar aqui, porque senão vai ficar complicado vocês enxergarem, né? Considerando as informações, é correto afirmar: o espermatozoide é a célula reprodutora feminina e tem 23 cromossomos? Não. A célula reprodutora feminina não é o espermatozoide. A célula feminina é o óvulo. Então a mulher libera o óvulo no útero e fica esperando lá, aguardando, empolgada por quem? Pelo espermatozoide, que vai vir através do quê? Do ato sexual.
Então, pessoal, o que que acontece? Eu não posso dizer que a mulher tem espermatozoide. Então aí já estaria errado. Letra B. O ovócito é o gameta feminino e tem 46 cromossomos. O ovócito, ele é formado somente pela mulher, que é o óvulo. Então, aquele ovo que é formado pela mulher, ele só tem características da mulher. Então, no caso, ela vai carregar quantas características? 23 e não 46. Porque aí não houve a fecundação ainda. O ovócito é o óvulo que vai se prender lá no útero e aguardar o espermatozoide que vem com os outros 23. Quando os dois se juntam, que ocorre a fecundação, aí começa a divisão celular, aí eles têm 46. Então, no caso aqui, é só 23. Letra C. Todas as células do corpo possuem 46 cromossomos, com exceção as gametas que só possuem 23. Não. No caso aí... Não, claro que sim, né? Olha, já ia enganar vocês, né? Todas as células possuem 46 cromossomos? Possuem. Por quê? Porque a junção dos 23 pares que vem no espermatozoide junto com o óvulo que vem mais 23. Quando os dois se unem, formam os 46. Então aqui está certo. Com exceção os gametas, né? Aqueles que vão produzir o óvulo e o espermatozoide. Eles só vêm quanto? A metade, porque eles não foram fecundados, então só tem 23. Essa resposta está correta. Na fecundação, eu tenho a junção dos 46 cromossomos do pai com 46 da mãe, né? Nesse caso aqui, não. É 23 do pai mais 23 da mãe, que é igual a 46. Então tá errado. E todas as células possuem o mesmo número de cromossomos, independente de participar da reprodução ou não? Não. Porque as células que formam as gametas é só 23. E as outras células é 46, então não. Viu? E no processo de mitose é só 23. Meiose é que é a junção das duas. Então essa daqui estaria errada. Qualquer dúvida, vocês me chamam lá pelo WhatsApp ou coloca na plataforma do Google Sala de Aula, que a gente vai tirando as dúvidas com relação à questão, tá certo? Vou passar para frente porque o nosso tempo é curto. Então, próxima questão. Essa daqui você tinha que observar a figura, né, que a professora Edna colocou. Nós tínhamos a mãe, que era azão, azinho. Então tem características híbridas, misturadas. O filho era totalmente recessivo, azinho, azinho. O pai era azão, azão. E o carteiro era azão, azinho, igual à mãe. Então o carteiro era igual à mãe, o pai era dominante, o filho era totalmente recessivo. Aí vamos lá ver o que é a questão, o que podemos afirmar nessa paternidade. Alex é sem dúvidas o pai de Júnior, pois realizando o cruzamento entre a mãe e ele, encontramos o genótipo do menino. Para encontrar o genótipo do menino, tem que ter dois azinhos, primeiramente. A mãe tem o quê? Vamos colocar aqui do lado. Azão e azinho. O pai tem o quê? Azão, azinho. Para o Júnior nascer, o Júnior, que é o bebê, tem azinho, azinho. A mãe ela tem que ter azão e azinho. O pai tem que ter azão e azinho. E o pai tem o quê? Azão e azão. Certo? Então, no caso aqui, caracteres recessivos, ele só tem um.
que é da mãe. Já o pai não tem esse caracteres recessivo. Então, Júnior pode ser filho do Alex? Não. Tinha que ter o quê? Ou a mãe ser azão, e o pai ser totalmente azinho, que aí dá a mistura híbrida. Ou então, a mãe ser azinho, e o pai azinho. Já o carteiro, se a gente for ver, tem azinho. Então, azinho com azinho, pode surgir o Júnior, né? Aí o carteiro não pode ser o pai do menino, visto que há correspondência entre fatores portadores pelos dois. No caso aí, o carteiro pode ser o pai, porque ele tem tanto azão como azinho, e a mãe tem azão como azinho. Quem não pode ser é o Alex, que tem azão com azão. Letra C. Não se pode fazer nenhuma previsão, pois se o Júnior possui azinho, pode ter recebido os 2 alelos da mãe. Mas se a mãe só tem um alelo azinho, como é que ela vai receber? E o pai não tem nenhum, como é que ele vai receber 2 alelos azinho? Então tá errada essa questão, né? Letra D. Alex deve ser o pai, pois o menino possui azinho, e pode ser os 2 alelos da mãe. A mãe tem azão e azinho, ela não tem azinho e azinho. Então ela tem azão e azinho. Então, no caso aí, Alex não é o pai. É possível que o Júnior seja filho do carteiro, já que com a possibilidade do nascimento da criança é azinho, pelo cruzamento azinho. Aí a resposta correta era essa. A mãe, resumidamente, pulou a cerca, que o pai não é pai da criança, né? Então a mãe enganou o pai com outra pessoa, pode ter sido com um carteiro ou qualquer um que tenha os caracteres azão e azinho, tá certo? Então a mãe pulou a cerca e não falou pro pai, tá certo, meu povo? Então vamos para a próxima. Se tiver dúvida é só perguntar. Essa daqui era de um heredograma, meu povo. Então deixa eu apagar aqui. Questão 14. Também é a interpretação de um heredograma. Certo? Quem não se lembra de um heredograma vai se lembrar agora. De novo. E a gente vai trabalhar muito com heredograma esse ano, viu? Um heredograma é uma árvore genética da pessoa. A mulher no heredograma é conhecida como círculo. Certo? Então, mulher, círculo. O homem é conhecido como quadrado, na leitura de um heredograma. Certo? Aí ele tem aí um heredograma na qual tem a número 2, na segunda geração, a número 2 está pintada, a número 3 e a número 6. Aí vamos ver o que ele pede aí. Observe o heredograma a seguir e responda. Qual é a relação dos parentescos entre os indivíduos 2 da segunda família e 3 da terceira geração, né? Então, no caso aqui, ele quer saber a relação desses dois aqui, do 2 e do 6. Então, deixa eu marcar aqui. Então, ó, vamos fazer agora a leitura do heredograma. A mulher se casou com um homem, teve 4 filhos. 2 meninas, 2 meninos. Que também se casaram com outros. A mulher se casou com um, e esse aqui, a irmã dela, se casou com outro. E tiveram mais 3 filhos. No caso, essa daqui teve 2 meninos e uma menina. E essa daqui teve 2 meninas e um menino. Ele quer saber qual é a relação de parentesco do 2, que é esse aqui, e do 6. Se ela é irmã dessa, né?
Então, no caso aqui, os filhos dessa mulher é o que dessa daqui? Sobrinha, porque é uma menina. E essa daqui é o que? Tia. Então ficaria a letra A, tia e sobrinha, respectivamente. Certo? Então, tia e sobrinha. Por que tia e sobrinha? Círculo é mulher. Círculo é mulher. Certo? E ela é filha, né, no caso, da irmã dela. Tá certo? Então tá aí a resposta, meu povo. Qualquer dúvida é só me chamar lá no WhatsApp. Podem também deixar lá no Google Sala de Aula, que já está funcionando, né? E lá no Google Formulários, certo? Voltando. Próxima e última dessa etapa. A imagem a seguir mostra esquematicamente o que chamamos em genética a primeira lei de Mendel. Observe a imagem baseada no que foi discutido em nossas aulas e marque a opção correta. Letra A. Mendel estava equivocado, pois era impossível de terem descendentes verdes vindo de um cruzamento com sementes amarelas. Então aqui está um cruzamento que era dado um suporte, também por isso que é C5 e H17, ele dava um suporte na questão. Então nós tínhamos aqui o amarelo dominante, o verde recessivo. Mendel cruzou. Como o dominante prevalece na primeira geração, nasceram dois de características dominantes, mas sendo híbrido, tanto tendo a dominância como a recessividade. Como eu falei, dominante na primeira geração sobressai. Aí na segunda, que é híbrido material, aí vai aparecer uma outra cor, um outro formato. Então no caso aqui na F2, quando tem a segunda geração, que misturaram esses híbridos, né, no caso, nasceram, no caso aqui, 3 dominantes para um recessivo. Então nessa daqui está errada, porque pode nascer sim outras cores, né? Letra B. A característica amarela foi chamada de dominante, porque prevaleceu, ó. Então aqui é dominante por quê? Porque ela prevaleceu aqui e ela prevaleceu aqui. Já a característica verde é chamada de recessiva, porque só se manifestou aqui, ó. Tá vendo? Ó? Na segunda geração de filhos é que ela se manifestou. Então tá certa essa questão. Letra C. Quando os alelos são um par, são iguais, falam-se em condição heterozigótica. Quando ele fala par igual, é, por exemplo, azão com azão, é homozigótica. Bezão com bezão, homozigótica. Azim com azim, homozigótica. Quando é azão com azim, a junção, aí é heterozigótica. Nesse caso, por que a questão estava errada? Por causa dessa palavra híbrido, certo? O que é híbrido? É a mistura de caracteres. Então, não pode ter mistura, certo? Mendel não chegou a ser convincente com seus estudos, porque não usou dados estatísticos para embasar as suas afirmações. Como não? Mendel era um matemático e ele provou. Ele não sabia o que era genética, mas ele provou essa probabilidade através dos cálculos matemáticos. E foi fazendo os cruzamentos através do quê? Da polinização dessas ervilhas. Então essa daí está falsa. Quando fez seu estudo, Mendel já tinha um conhecimento sobre o DNA. Mentira, ele não sabia sobre genética, então já mata essa questão. Eu até falei para vocês no começo daquela aula passada. Mendel era o pai da genética, na qual não sabia que ele era o pai, né? Ele poderia não saber a questão do DNA, porque ele não entendia de genética, mas ele entendia de probabilidade. Certo, meu povo? Então a correção é a letra B. Então eu agradeço a todos, né? Que vocês tenham uma excelente quinta-feira, que Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem em casa, porque
A questão da contaminação está grande, não se aglomerem, porque está havendo muitas mortes, pessoal, então tenham cuidado. Aqueles que não assistiram minha aula, peguem esse material pelo Google, sala de aula, né? Ou através do WhatsApp, que vai estar lá à sua disposição, ou no aluno online, certo? Mas não deixem de fazer nossas atividades, porque pelas atividades eu também dou uma nota, certo? Então, se sua nota vier baixa, é porque você não anda fazendo as atividades. Me desculpe, mas a gente tem que ser justo, né? Então, façam as atividades. Qualquer dúvida, me procure pelo privado, que eu estou à disposição de vocês, certo? Então, ó, um beijo. Lembrando, sábado agora temos aula, viu? Então é horário letivo, tá certo? E até uma próxima aula com um conteúdo novo que a gente vai ver, tá certo? E não deixem de fazer a atividade de intervenção, que é um joguinho que eu vou colocar e aquela que está no Google Formulários, tá certo? Então, um abraço, um beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula, meus queridos.